Não sei, experiência de vocês sobre o assunto? Eu tive vamos dizer, o acompanhamento de vários profissionais nesse momento fundamental do primeiro emprego. E essa entrevista de emprego, ela causa uma tensão muito grande. A pessoa que está desempregada, que está precisando entrar no mercado de trabalho, ele vai encontrar com o selecionador, né, com o entrevistador de emprego, numa posição, em geral, numa posição mais humilde, né? Então, ele realmente, nós sentimos que ele tem uma dificuldade, ele precisa realmente se preparar, né? E aí ocorre também uma situação que estavam comentando antes do programa, que tem candidatos que se especializa em entrevista, né? Vira craque em entrevista, passa em todas as entrevistas, depois você vai ver... Não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Então tem que ser um equilíbrio. Mas o momento da entrevista, de você passar segurança, de você mostrar uma atitude positiva, entusiasmo, mostrar interesse pela empresa, tentar mostrar o melhor de você dentro da entrevista, passar inclusive sinceridade também, nada de você criar subterfúgios, mostrando uma pessoa que você não é, né? Mas, em geral, você tem que ir numa atitude positiva para causar uma impressão de um profissional competente, uma pessoa que tem interesse de trabalhar naquela organização. Essa é a ideia geral da entrevista. Quando você sai de casa já com atitude positiva, com alto astral, você já começa a perceber aquele movimento totalmente de uma forma diferente. Então você entra, você conversa com as pessoas com um sorriso no rosto, com uma voz mais bem projetada, com uma postura corporal mais aberta e com expressividade mais envolvente. Em contrapartida, se você sai de casa imaginando que aquela entrevista vai ser mais uma entrevista da sua vida, vai ser aquela entrevista onde vai existir um avaliador que certamente vai realizar perguntas para você querendo obter informações muito mais técnicas, não só comportamentais, você pode criar uma atmosfera nesse momento negativa a seu respeito e a respeito daquela empresa. Então é importante trabalhar com gentileza, procurar saber anteriormente sobre o seu cargo, quem é essa empresa, quantas pessoas existem ali naquela organização, ela é multinacional, o que ela desenvolve, quais são os produtos, quais são os serviços, porque você vai ter nesse momento conteúdo o suficiente para expressar o conhecimento que você tem sobre a empresa e principalmente que você deseja entrar em contato e fazer parte daquela organização, fazer parte daquele grupo. E a aparência entra, então é todo um contexto. Gestos, expressividade, olhar, colocação de voz, colocação de argumentos, principalmente para mostrar que você é apto para aquele cargo. Quase precisa fazer um treino para conseguir tudo isso aí, viu? Não é fácil. Existem treinos. Agora, é complicado, não é fácil. Por mais que você se torne um especialista, que você passe por todas essas questões, quando você entra, algumas questões, principalmente comportamentais, serão questionadas. Existem as nossas competências técnicas, que muitas vezes são investigadas no momento da entrevista, mas as comportamentais você não consegue abstrair naquele momento. Por isso que existem muitos treinamentos sendo oferecidos aí no mercado. Olha, não, se você vai para a entrevista, não vá com muito medo, não, sabe? Seja você acima de tudo, sabe? Muito você, muito honesta. Seja você honesto. Eu sei porque passa por mim o pessoal que trabalha aqui, o pessoal do jornalismo, então o que vai conversar comigo, né? Então, seja muito honesto. A melhor coisa que acontece é isso, né? Bem, Flávio, vamos colocar mais gente aqui? Adriana Mascarenhas. Creio que a primeira impressão sempre fica. E ela diz que é professora e nota que na reunião com os pais e alunos, a professora muitas vezes é julgada de uma maneira muito desfavorável. Ou imaginada muito durona, ou muito boazinha. Vai pelas informações dos filhos. E o jeito, então, é depois ir continuando o trabalho de contato com esses pais para mudar a impressão. Mais uma participação aqui. A pessoa é formada em publicidade e propaganda, marketing. Na publicidade é assim mesmo, é a primeira impressão. Pois se isso não acontecer bem, nada feito. Mas, cuidado.
Se essa primeira impressão não cumprir a promessa, nada feito também. Mais uma aqui, assim, ao acaso, porque hoje há muita participação. Do Adão, de Senador Canedo, Goiás. Gostaria de saber como causar a impressão de ser um profissional qualificado, ideal para ser o contador da empresa com a qual estou tentando fechar negócio. É interessante. Fala para o Adão. Adão, calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. O ideal é que o candidato, ele descubra qual o perfil que aquela empresa está precisando, né? É como se o trabalho dele fosse um produto a ser vendido para aquela empresa. Então, qual o perfil? Que tipo de profissional vai ser mais útil para aquela empresa? Então, ele tem que pesquisar essa empresa, ele tem que se informar do contexto, quem são os principais clientes, os concorrentes, tentar entender o contexto daquela empresa e, na função dele, qual o melhor candidato, qual o perfil do candidato ideal. Aí ele vai ter que se preparar na entrevista para mostrar que ele tem condição de ser o candidato ideal para cumprir aquela função. Essa é a principal dica aí. Mas é muito difícil, porque quem é que sabe o perfil ideal? É quem vai avaliar. Exatamente. Você não sabe. Você sabe quais são as estratégias, ou seja, o que você precisa buscar de informações. Mas mesmo assim, munido de todas as informações, você não pode ser o candidato escolhido. Por quê? Quem avalia, quem deseja um perfil ideal, não é você, não é o que consta só naquele site. É a pessoa que está lá atrás e que está avaliando aquele candidato. Juntaria essas duas.